Legal que Ei, tu... Lucas, faz uma foto nova. Eu sou a Kemi, eu faço parte do movimento de mulheres Olga Benário e a gente está aqui hoje na ocupação Sementes de Deus e a gente estava fazendo a campanha da creche, que é uma campanha que a gente faz, a gente começa todo dia 1º de fevereiro e é uma campanha do movimento de mulheres Olga Benário em que a gente tenta colocar crianças que não estão dentro da creche em uma creche. A gente sabe que é muito importante, né, para a comunidade que as crianças elas estejam dentro da creche, até mesmo para a mãe poder fazer seus afazeres, poder trabalhar. A gente entende que na atual conjuntura da sociedade, as mães às vezes acabam sendo impedidas, elas não deveriam ser. Precisa-se ter um local de cuidado com as crianças. E é por isso que a gente faz essa campanha, a gente dá essa oportunidade, porque muitas das vezes as mulheres elas também afirmam, né, que quando elas vão procurar creche, esse espaço é negado por falta de vaga. E a gente sabe que não é bem isso. Muitas vezes é uma escolha política dessas creches, desses locais, não estar dando tantas vagas quanto eles poderiam. E não ofertar esse local de cuidado para as mães e para as crianças. Então, a gente tenta fazer isso e muitas das vezes a gente consegue. E é muito importante fazer o que a gente está fazendo hoje, né? A gente fez esse cadastramento hoje, foi um cadastramento muito legal, a gente conseguiu dados. E a gente vai colocar essa luta para frente e acompanhar essas mulheres para que a gente possa colher esses frutos e colocar as crianças em um lugar seguro e que elas possam conviver com outras crianças, fazer socialização, ter o primeiro contato com a alfabetização. Sabe se o tua mãe tem interesse em colocar ele na creche? Tua mãe sabe tem casa? Ela tá aí? Mora com o pai? Não, porque eu estou trabalhando. Paula, tem criança nessa casa? Oi? Tem criança ali? Tem várias. Ela quer falar, Paula, Oi. sobre a nossa... Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui junto com o MLB, que eles vão fazer a reunião, né? Eu acho que você conhece. A gente está aqui na luta pela creche. A gente pega o cadastro de algumas famílias para colocarem elas na creche, né? Aí a gente faz um ofício, envia na CEMED, faz uma reunião para tentar colocar elas numa creche mais perto possível da sua casa ou em alguma outra creche. Seja meio período ou integral, dependendo da necessidade. E aí eu queria saber se tu tens interesse. São crianças de 0 a 5 anos. Aí pra gente pegar os cadastros delas. Olha, no caso seria só ela, porque os outros são bem maior. Eu tô estudando. É. Ela também estuda, só não em creche. Só que a escola dela é bem longe daqui. Qual Ela é tá a 14. idade dela? Ela tem 2 anos. 2 anos? É igual, muito longe. 14 de março? Isso. Ela estuda lá no Felipe de Moldão. Meu Deus. Então vou pegar teu contato. Qual é o teu nome completo? É Ana Paula Paixão de Oliveira. De Oliveira? Isso. Qual é Rua D, né? Aí a gente vai fazer o cadastro dela, vai fazer o ofício e aí a gente vai entrar em contato contigo quando a gente tiver o retorno. Tá bom? Tá, obrigada. Eu sou Eunice Brasil, diretora de Mulheres da UNE pelo Movimento Correnteza. Também sou cofundadora do coletivo Mães Universitárias pela Permanência na UFPA. Nós tivemos muitas lutas nos últimos anos, né? Mas a primeira conquista que a gente teve foi a partir da luta nacional pela creche, organizada pelo Movimento de Mulheres Olga Benário, em conjunto com Correnteza, na minha universidade, e o coletivo de mães. Nós conseguimos aumentar a quantidade de auxílios na nossa universidade, que antes eram 30, saíam só 15, e o nosso questionamento é que mais mães não pediam auxílio porque a burocracia era muito grande, né? Então a gente precisava cair com a burocracia desse auxílio para que mais pessoas pudessem ter acesso. E foi isso mesmo, a gente conseguiu fazer com que esse auxílio fosse anual, a prestação de contas, né? E aí, a partir disso, mais mães conseguiram pedir o auxílio e agora são várias mães que conseguem ter acesso a ele, né? Que é o auxílio primeira infância. Esse auxílio, ele dá direito a um recurso para pagamento de uma escola, né? Mensalmente. E nesse período a gente também conseguiu dobrar
o valor da primeira mensalidade, nós conseguimos fazer com que fosse R$400 fixo e não só o valor da escola. E a gente até agora estava na luta para cair com a prestação de contas, que é hoje a maior dificuldade que nós temos, já que o auxílio nos obrigando a matricular nossos filhos numa escola particular faz com que o recurso da universidade pública vá para uma escola particular. E para nós isso não faz sentido, né? Que a gente precisa investir na própria escola pública. Então, a gente estava nessa luta aí para cair a prestação de contas e de modo que a gente pudesse usar o recurso do auxílio com o que a gente quisesse, né? Enquanto mãe, decidir o que a gente vai fazer para poder garantir a nossa permanência na universidade e a frequência dos nossos filhos nas escolas. E agora, nesse último mês, a gente conseguiu conquistar isso, né? Numa reunião com a PROAS, foi encaminhado que o auxílio primeira infância ele não vai ter mais prestação de contas. Isso é um resultado de uma luta de mais de 2 anos. E também resultado dessa luta pela creche, né? Porque hoje esse auxílio só existe porque não tem creche na universidade. E isso coloca para nós desafios de continuar na luta pela creche universitária, pela ampliação de brinquedotecas por todos os campos da universidade, para ter mais fraldários, para que os banheiros tenham fraldários, né, que hoje não tem. Então, quando uma mãe quer trocar uma criança, são 2 fraldários, se eu não me engano, que tem em toda a UFPA de Belém, né? E a gente entende que essa política ela precisa ser ampliada por toda a universidade, não só no campus de Belém, mas também na interiorização. Então, a luta das mães é uma luta das mulheres e quando a gente luta pela creche, a gente luta também, não só pela nossa permanência, mas também para que as mulheres possam viver para além da maternidade. Oliveira da Silva. No momento ela não tá em creche nenhuma. Ela tá Ela tá? Tá. Pior que ela tá. Pra onde? Pior que eu não sei onde é, só a mamãe que sabe. Mas é muito longe daqui. A creche dela é integral? Não? Meio Não, período. meio período? Ok. Tá bom. É só ela, né? São 2 filhos, né, que ela tem? É. 2 filhos. Agora eu preciso do seu telefone de contato ou dela. O dela? Pode ser o dela ou o seu. Então tá bom. A gente vai entrar em contato com vocês Tá bom. pelo seu número, então. Tá bom? Isso. Pra dar retorno. Tá bom, obrigado. Tá bom, então. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos, bora ali, que tem uma casa que chama Então, eu sou a Karen Suelen, eu sou estudante de licenciatura em música lá na UFPA. Eu faço parte do movimento Correnteza, né, já faz 2 anos. Também sou aí parte da direção do coletivo Mães Universitárias pela Permanência, né, lá da universidade. Eu sou mãe de uma criança de 5 anos, a Artemis, que sempre está comigo para cima e para baixo, assim, tudo, né. E eu comecei a fazer parte da campanha da creche, especificamente, através de foi uma proposta, né, de parceria que o Olga trouxe tanto para a Correnteza quanto para o coletivo de mães, que na época era bem recente, né, o coletivo surgiu 1º de setembro de 2022, e aí a gente entrou na campanha da creche de 2023, né, em fevereiro. E a ideia foi a gente se somar nas assinaturas, conseguir aí pegar os dados das mães que estavam sem creche para as crianças lá na universidade, né, estudantes. E aí a gente fez essa campanha lá. Aí além disso também deu um retorno legal lá na universidade, que foi a gente solicitou, né, uma reunião desses 3 coletivos, né, com a superintendência lá de assistência estudantil, né, a gente conseguiu debater o auxílio creche, né, que hoje é o auxílio primeira infância. E foi assim uma vitória muito grande pra gente conseguir debater esse auxílio, colocando o nosso ponto de vista, né, colocando as coisas que como nos afetam, enfim, porque é uma lida assim muito grande, né, ser mãe e universitária. São várias realidades, né, ali, tanto as que já eram mães quando entraram na universidade, quanto as que descobrem durante a graduação, que foi o meu caso.
E eu descobri a minha gestação, por exemplo, bem no início da graduação. E era um curso que eu queria muito fazer, eu sonhei muito, estudei bastante, 1 ano para conseguir, que eu tinha tentado no ano anterior e não consegui. Estudei muito para entrar e aí passou 2 meses e eu descobri que estava grávida. Isso lá em 2019 ainda, antes da pandemia. E veio a pandemia, foi a pandemia, voltei, cheguei a voltar para o meu estado, que eu não sou daqui do Pará, eu sou lá do Amapá. Voltei, passei 2 anos lá, os 2 anos de pandemia com a minha família. Depois, quando eu voltei pra cá, né, voltei com a minha filha e foi outra realidade, porque antes eu passei meu primeiro ano de graduação grávida, né? Ela tava aqui dentro, assim, tinha dificuldades e tudo, mas não chegou nem perto, assim, das dificuldades que foram realmente quando eu tive que trazer ela comigo, né? Tinha todo o corre de levar para a escola, aí no início a escola não estava em tempo integral, que era para ser em tempo integral no maternal, aí tinha que equilibrar com trabalhar, com estudar, com todas as coisas assim que tinha que fazer. Eu vendia doce na universidade também, inclusive foi assim que eu conheci as companheiras que hoje estão comigo, tanto no coletivo quanto no movimento estudantil, né? Que estava vendendo doce com a minha filha na mão. E aí eu conheci a Eunice, ela, ei mana, estuda aqui? Estudo! Aí eu sou de música e tal, enfim, contei um pouquinho pra ela, ela pegou meu contato, a gente foi conversando, foi assim que eu fui entrando nos movimentos, fui participando das coisas, né, também, e hoje estou aqui. Enfim, eu acho que as campanhas, né, Abaixo-Assinado, tudo que a gente tem feito dentro da universidade, desde que surgiu o coletivo de mães, acho que deu um salto assim, muito grande para a visibilidade que as mães têm hoje na universidade, né? Hoje se debate, hoje se coloca as questões das mães, as questões de necessidade dos auxílios, de prorrogar os prazos, enfim, de ter alguma especificidade para nós que antes a gente era invisibilizada, assim, não se enxergava. E não era como se não existisse, porque eu tenho professora que se formou trazendo seu filho para cá, eu tenho professora que trazia, sendo professora, trazia a filha para a sala de aula, sabe? Então não é uma realidade que começou a existir em 2022, quando a gente criou o coletivo. Já existia antes, tem várias mães que se formaram trazendo seus filhos, muitas mães que ficaram no caminho, com certeza, que tiveram que desistir, muitas que desistiram quando descobriram a gravidez, que não conseguiram equilibrar aí já fica bem difícil. Muitas de nós não sabem dos seus direitos, assim, então a gente tem trabalhado no sentido de disseminar mais os direitos que as mulheres têm quando engravidam, de ter a licença a partir do 8º mês, enfim, depois que a criança nasce até o 4º mês é garantido, né? Enfim, são várias coisas assim que nem se tem conhecimento, né? Muitas nem sabiam que existia o auxílio primeira infância, por exemplo. Hoje já tem uma fila de espera, sabe? Antes nem era atendido todos os auxílios que eles disponibilizavam. Então, assim, são passos lentos, mas a gente está andando, né? E eu fico, assim, bem feliz de estar fazendo parte disso e de ver, por exemplo, quando eu vejo no RU as crianças com a sua bandejinha na frente delas, eu penso no que eu fiz parte disso, a minha filha fez parte disso, coletando assinatura para Abaixo-Assinado, né? Assim, eu fico muito feliz, assim, de ver quando tá a mãe, tá ela, seus 2 filhos, e os 2 filhos têm a sua própria bandeja, sabe? Saber que ela pagou só R$3 pelas 3 bandejas. Isso se ela não pagou, porque eu não pago, porque eu sou taxa zero, né? E assim, é muita felicidade, assim, poder fazer parte disso, deixar alguma coisa para as próximas mães, sabe, que virão. E eu espero que a gente consiga deixar mais, né? A gente está na luta pela creche universitária, que é assim, é uma bandeira de luta dos coletivos de mãe no Brasil todo. São poucas, mas a gente já tem experiências de creche universitária, a gente tem na UNB, a gente tem espaços lá na UFABC, em outras universidades que funcionam, né? Tem outras experiências de espaços de acolhimento materno estudantil, não necessariamente creche, mas que ajudam bastante as mães, né? A realidade das mães, porque assim, são várias barreiras que a gente encontra.
sendo mãe na universidade. São as barreiras tanto físicas e estruturais, de não ter um fraldário, de não ter um banheiro família, de não ter, simplesmente não ter, né? Não tem adaptação. Assim, são coisas mínimas que às vezes não tem, que nos incomodam, sabe? Não tem rede nas janelas, sabe? A partir do segundo andar. Não tem, simplesmente não tem, sabe? E tudo isso vai minando, assim, a vontade da mãe, muitas vezes, de se manter ali. E acho que o pior mesmo são as barreiras atitudinais que a gente fala, né? Que é o comportamento, tanto de colegas quanto de professores, principalmente de professores, de profissionais, mas acontece também de os próprios colegas, os nossos pares, né, digamos assim, não compreenderem. Já teve vários casos, já fizemos atos na universidade por causa de atitudes de professores, de expulsar a aluna de sala de aula, de impedir a aluna de fazer prova, porque estava com a criança e, tipo, a criança nem estava fazendo nada, sabe? Era uma criança, nesse caso específico, que impediu ela de fazer a prova. Uma menina de 9 anos, que já sabe muito bem, ela estava sentadinha, estava desenhando, estava quieta, não estava fazendo nada, sabe? Então, são coisas assim que a gente vê a necessidade de estar na luta, a gente vê a importância do que a gente está fazendo, do que a gente iniciou na universidade, sabe? Porque hoje, embora ainda tenha muitos problemas, quando a gente vai lá deixar um ofício, deixar fazer a nossa manifestação enquanto coletivo, eles nos olham de outra forma do que quando era só uma mãe, né, indo lá. Eu indo sozinha é muito diferente de eu ir com a camisa do coletivo, com o ofício como coletivo, né? Então a gente entende a importância da organização realmente, né? Como isso muda, é uma virada de chave realmente, que hoje o coletivo de mães é convidado para estar nas mesas, é convidado para estar nas caloradas, apresentando para os estudantes que existe, enfim. E a gente conseguiu, assim, revirar bastante a universidade, assim, nesse sentido. Não tem quem não saiba que a gente existe, e a gente vai continuar aí ainda por muito tempo. Eu tenho certeza que ainda vai demorar muito ainda pra gente chegar no ideal, né? Mas é isso, assim, acho que a gente já avançou e precisa avançar muito ainda, assim, nessas pautas, em todas as pautas, assim. Eu não sei mais o que eu poderia falar, assim. Eu adorei.